Olá, meu querido público, estamos no ar com o nosso Direito e Justiça. Sempre uma alegria imensa estar com você, trazendo a boa informação. Espero que você tenha passado uma semana incrível, que você tenha hoje aí uma boa motivação para estar conosco, né? Para querer aprender mais, querer conhecer mais de tantas áreas importantes que a gente acaba trazendo aqui através dos nossos entrevistados. E hoje nós temos uma entrevistada que vai falar sobre propriedade intelectual, gente. É uma área muito fascinante aqui do direito, mas ela não está unicamente compreendida pelo direito, né? A gente vai falar aqui sobre marcas, patentes, né? Também, claro, direitos autorais aqui. Não dá para fugir, né? Por isso que o nosso programa é Direito e Justiça, porque a gente acaba aí abarcando uma série de conteúdos, uma série de experiências, de áreas, né? De complexidades e, ao mesmo tempo, de situações que estão aqui no nosso dia a dia. Por isso que a gente tem que saber cada vez mais e, claro, como a gente sabe também, a nossa proposta é te inspirar, fazer com que você se inspire na pessoa que está aqui, que está trazendo tantos conteúdos, que está trazendo a profissão dela, está falando sobre isso para você. Então, claro que isso também para nós é fundamental. Então, gente, como você sabe, eu vou fazer o segredinho, mas depois de chamar o nosso patrocinador, você já vai saber quem é essa pessoa para a gente começar então esse bate-papo incrível que a gente vai ter hoje sobre essa grande área de conhecimento, ou melhor, né, do conhecimento. Além dela, também nós vamos ter aqui o Matheus Tiro de Castro, Economia no Brasil e no Mundo, como sempre, trazendo as novidades da área da economia, né? Ainda mais aí nos últimos tempos, tanta turbulência, tanta coisa acontecendo, e a gente tem que conhecer, tem que entender o que está havendo aí no nosso cenário nacional e também mundial, né? E, além dele, teremos o Edilson Santos da Rocha, que também, com a sua coluna de Direito Contratual, nos ensina muito sobre os contratos, né? Cada dia um contrato diferente, uma situação nova, que também pode nos auxiliar aí na tomada de decisões e até mesmo no encaminhamento dos nossos negócios, né? Quem não contrata no seu dia a dia, seja até na panificadora, né? Você vai comprar um pão, você está esperando que o seu pão seja bem feito, não é verdade? Você tem ali uma expectativa. Então tem que conhecer contrato, gente. Contrato é muito importante. E também o direito imobiliário, que nos revela aí muitas questões do nosso dia a dia e também nos traz aí, nos chama atenção para as questões que envolvem o imóvel, né? A casa onde a gente mora, enfim, aquele problema que você tem ali, que muitas vezes você não entende como resolver, não sabe qual é o caminho que deve tomar. Então, o direito imobiliário, através da coluna, vem também para te esclarecer esses aspectos todos. Gente, o programa, como sempre, está repleto de atrações, de informação e de inspiração para você. Então, gente, fica aí, aguarda, que agora vem o nosso patrocinador e depois a gente volta com a nossa entrevistada especial da semana. Vamos lá! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Estamos no ar com o nosso Direito e Justiça e, como eu prometi a vocês na nossa chamada, estou aqui hoje com uma grande advogada da área da propriedade intelectual, que é a doutora Andresa Baroni. Doutora, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Obrigada, Débora. Obrigada pelo convite de poder falar aqui com vocês hoje. Imagina, é uma honra ter você aqui, especialmente para falar, né, para nós sobre essa área tão importante do direito, né? E que, assim, a gente não ouve todos os dias, né? Falar sobre, diferente, por exemplo, da área criminal, do direito civil, né? Sim. Sempre tem algum profissional falando, mas a tua área realmente, além de ser uma área diferente, é uma área super importante, que abarca aí tantas questões do nosso dia a dia, que muitas vezes as pessoas nem têm ideia, não é, doutora? É verdade, é verdade. É interessante porque é muito difícil no Brasil ter alguma faculdade de direito que tenha cadeira específica de propriedade intelectual. Diferente do que acontece em países como na Europa, como nos Estados Unidos, no Japão, na China, em que isso é uma área tão importante. E é engraçado, porque é uma área que está em absolutamente
tudo o que a gente usa. Exato. Todo o nosso dia inteiro é pautado em propriedade intelectual. Desde os aplicativos que a gente usa no celular, as patentes que estão dentro do celular, as marcas e tudo aquilo que a gente compra, as comidas, especialmente as industrializadas, né, que tem segredo industrial por trás, isso tudo é pautado pela propriedade intelectual. E também a questão de concorrência. Como é que você lida no mercado com os seus concorrentes sem pisar no calo de ninguém, sem garantir que os outros pisem no seu calo. Mas, infelizmente, realmente é uma área que aqui no Brasil a gente não estuda muito. Mas, assim, falando exatamente o que é a propriedade intelectual, né? É bem importante para nós, até para o nosso público conhecer, né? Sim. É a área do direito que estuda aquilo que a gente chama que são ativos intangíveis. Né? Então, um ativo que não tem, bem se não tem uma corporeidade, sei lá, uma mesa, algum móveis que a gente compra, que a gente não consiga colocar à mão, mas nem por conta disso não tem uma importância para a empresa. Aliás, muito pelo contrário, né? Geralmente, hoje em dia, em especial, são coisas que têm muito mais importância do que todo o ativo econômico que as empresas têm, que são ativos corpóreos. Hoje a gente tem marcas, por exemplo, que valem muito mais do que todo o estoque da empresa, do que todos os imóveis que ela tem espalhado ou no país ou no mundo. Né? A marca sozinha vale muito mais. Então, não só as marcas, né? Existem também as patentes, que são invenções, a proteção a invenções e a melhorias de produtos e processos. Até muita gente confunde, eu vou patentear a minha marca. Né? É muito comum ouvir isso no escritório. A gente fala, não, marca é uma coisa, patente é outra. Patente é outra, né? Marca é o nome pelo qual o seu produto vai ser conhecido no mercado. Então, por exemplo, a marca da Coca-Cola, a marca do McDonald's. Né? A patente é o produto em si, a invenção em si que está por trás daquele produto, ou a melhoria de um produto que já existe. Olha só. Né? Mas não necessariamente o produto, é a ideia que está por trás, o modo de fabricação daquilo. Então, é o ativo incorpóreo que está por trás do produto. A gente tem também os segredos industriais, por exemplo, o exemplo mais famoso, né, que a gente tem, o que eu sempre uso, é a fórmula da Coca-Cola. Né? Mas existem várias outras fórmulas e vários outros alimentos que a gente usa, ou até em produtos, às vezes, no modo de fabricação, como é que você vai fazer determinada coisa de um modo mais rápido, mais inteligente, mais eficaz que o seu concorrente, gastando menos dinheiro e podendo colocar aquilo de maneira melhor no mercado. A gente tem também os desenhos industriais, que são a parte ornamental de um produto. Então, por exemplo, no celular tem diversas patentes. O modo como você vê o celular, que não tem função nenhuma, é só a estética dele, isso também é protegido. E claro, a gente tem também a concorrência desleal, né? A concorrência, ela é legalizada, tem que ser, né? Vivemos num mundo em que as pessoas têm que concorrer, mas até que ponto você pode ir para não machucar o seu concorrente, até que ponto o seu concorrente pode vir para não te machucar também dentro do mercado, né? Não ser desleal exatamente com você no mercado. E dentro disso a gente também tem os nomes de domínio, que são os nomes dos sites. Por exemplo, meu escritório, por exemplo, fbcbrasil.com.br é o nome do domínio, que também é diferente da marca, né, mas também é protegido. E ainda dentro da propriedade intelectual, a gente tem um ramo mais específico ainda, que é dos direitos autorais. Que daí, assim, tá embarcado dentro da propriedade intelectual, mas daí não vai exatamente para empresas. Também pega a parte de empresa, porque entra na parte de toda a indústria da música, a indústria do entretenimento. Que a gente vê muito no Instagram, inclusive, muito, né? Sim. Você usa lá, faz de repente um reel e usa uma música, daqui a pouco vem, né? Seu vídeo foi bloqueado em tal e tal país. Por né? direitos autorais, exatamente. Então tem toda a parte empresarial também por trás, mas tem a parte da pessoa física do artista, né, do criador daquele conteúdo. E autores somos todos nós, né? Todo mundo já escreveu um texto, já tirou uma foto, postado ou não, já desenhou alguma coisa, já rabiscou alguma coisa. Tudo isso é protegido por direito autoral também. Ainda que não seja levado a público, ainda que você não esteja monetizando em cima daquilo. Mas ele também é protegido. E a gente acaba vendo muito mais realmente direitos autorais e prestando muito mais atenção nisso por conta da internet. É muito mais comum, né? Até pela internet, essa difusão, né? De conteúdos que todo mundo produz o tempo inteiro, né? Acho exatamente. Que mais comum, assim, de ver. Ficou. Não é... Assim, claro, a gente usa tanto quanto o resto todo dia. Mas é muito mais comum se ouvir falar em direitos autorais do que ouvir falar de uma patente, por exemplo. Patente, as patentes da Apple. Confusão, né? Marca, patente, né? Vou patentear minha marca, como você falou. Exato, exato. Direitos autorais não. Será que eu posso usar essa música? Acho que não. Alguém repostou minha foto sem a minha autorização. É uma versão de direitos autorais também. Então a gente acaba falando muito mais mesmo. É interessante, né, gente? Olha, quanta coisa a gente está aprendendo aqui com a doutora Andressa hoje, né? Mas isso é só o comecinho ainda, o nosso primeiro bloco. A gente volta para falar ainda com ela, para continuarmos perguntando e entendendo cada vez mais sobre essa área fascinante do direito. Mas, antes disso, então, eu vou chamar a coluna do Matheus e Tiro de Castro
com a economia no Brasil e no mundo. Vamos lá, Matheus. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito do relatório do FMI, do Fundo Monetário Internacional, acerca do crescimento da economia brasileira para o ano de 2024, apresentando uma alteração em sua previsão, aumentando-a de 2,1% para 3%, apontando aí um maior dinamismo da economia brasileira, atrelado ao aumento do consumo privado e do investimento, ao aquecimento do mercado de trabalho e também ao menor efeito das enchentes que afetaram a região sul do país. Em contrapartida, o relatório também aponta que o crescimento da economia brasileira no ano de 2025 apresentaria um menor dinamismo, uma menor magnitude em função do aumento esperado para a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, que, de certa maneira, acabaria desestimulando relativamente o processo que vem sendo vislumbrado de crescimento para a economia brasileira. Além disso, o relatório também aponta que a era de crescimento atual da economia brasileira estaria chegando ao fim devido ao esgotamento da demanda reprimida e aos efeitos provenientes das transferências governamentais. Na minha avaliação, tal relatório, embora apresente aspectos que são relevantes, que são realmente críveis, como, por exemplo, a questão da taxa básica de juros, do fato do crescimento dela desestimular relativamente o crescimento da economia brasileira a partir de então, na minha avaliação, ela acaba se pautando em um grande reducionismo na medida em que ela apenas considera as transferências governamentais e a demanda reprimida como fatores fundamentais do crescimento econômico da economia brasileira, ignorando, por exemplo, o crescimento da formação bruta de capital fixo, isto é, o aumento de investimentos, conduzido pelas empresas brasileiras em um período em que o câmbio estava relativamente apreciado, isto é, a economia brasileira logrou o êxito em aumentar a magnitude de investimentos, aumentar a sua capacidade produtiva, justamente em função das máquinas e equipamentos estarem relativamente barateados no comércio internacional em função do câmbio apreciado. Ou seja, justamente nesse sentido, aumentou, de certa maneira, a capacidade da economia brasileira de crescer mais. Ou seja, esse, inclusive, é um aspecto que não foi considerado de maneira satisfatória, na minha avaliação, na última ata do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que, de certa maneira, considerou que o PIB efetivo se encontra acima do PIB potencial, isto é, de que a economia brasileira está crescendo além de suas plenas capacidades, o que para mim é o equívoco, na medida em que o Brasil, né, a estrutura produtiva da economia brasileira, os empresários, né, as empresas conseguiram aumentar a sua capacidade produtiva, aumentaram, de certo modo, a quantidade de trabalhadores potenciais a serem absorvidos por toda essa estrutura produtiva, na medida em que você tem mais máquinas e equipamentos, você tem mais capacidade ociosa para conduzir este processo de crescimento, né, aumentar a empregabilidade subsequentemente. Ou seja, na minha avaliação, tais aspectos, de certa maneira, vêm sendo ignorados nessas previsões, nessas análises preditivas acerca do crescimento da economia brasileira, que não vem, de certa maneira, considerando aspectos fundamentais, tais quais o crescimento da capacidade produtiva, dos investimentos e a maneira como isso impacta, né, a capacidade que a economia brasileira tem de crescer num futuro próximo, em curto a médio prazo. Então, nós temos aí uma reflexão bastante importante que deve necessariamente conduzir para um olhar mais aguçado acerca dessas condições e não se baseando apenas nessas análises preditivas que vêm sendo conduzidas por analistas do mercado financeiro e também do FMI. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bom, voltamos então aqui com a doutora Andresa para continuar falando sobre essa área que é aí, que abrange, na verdade, tantos direitos, né, entre os quais aí os direitos autorais, que a gente comentou aqui no bloco anterior, mas nós vamos continuar falando então sobre essas questões, doutora. E eu gostaria de saber por que a propriedade intelectual é importante para as empresas, né? E até você comentou, né, falamos aqui de algumas marcas, né, sobretudo Coca-Cola. Podemos mencionar também KFC, né, que tem segredos ali, né, e a gente fica pensando como é que fazem aquilo, né, quer reproduzir, mas não consegue. Então, por que elas são tão importantes, ou seja, essa proteção, né, dessa propriedade intelectual aí?
Geralmente, quando a gente pensa em propriedade intelectual, a gente pensa em grandes empresas. Geralmente, empresas internacionais, né? Dificilmente a gente vai olhar para a propriedade intelectual para uma empresa de pequeno porte, para uma empresa de médio porte. E geralmente quando a pessoa procura propriedade intelectual, ou é para registrar alguma marca, ou para patentear uma marca, né, quando eles falam, ou porque já deu algum problema. Né, eu vejo isso no escritório no dia a dia. Assim, geralmente a pessoa chega, e recebi uma notificação que estou violando a marca de um terceiro. Recebi uma notificação que estou violando direitos autorais de uma outra pessoa, porque postei na minha rede social, ou porque estou violando uma patente num terceiro. Mas acontece muito com computador também, acontece muito com software. Com também software faz parte eu vi muito isso, até na minha vida, né, na advocacia. Eu já presenciei muitas situações assim de notificação. Você está violando, é pirata, não sei o quê, comprove, né? Exatamente. Acontece bastante. Mas, assim, a propriedade intelectual, ela é utilizada e deve ser utilizada de forma inteligente por todas as empresas, desde o momento da sua criação até durante toda a sua vida, assim, durante todo o seu ciclo de vida. Por quê? Porque muitas vezes o que é protegido pela empresa, pela propriedade intelectual, não é nem necessariamente a marca da empresa, que pode ser muito valiosa ou não necessariamente uma patente, uma invenção que ela tenha feito. A maioria das empresas realmente não, nem sequer investem em inovação com tecnológica que vá patentear alguma coisa. Mas você resolve muito pela parte contratual, dentro da sua empresa, internamente da sua empresa, com os seus funcionários, protegendo as suas ideias e aquilo que está por trás da empresa. Né? Eu falo assim, a ideia em si não é protegida por lei. Não, tive uma grande ideia e quero protegê-la. Posso? Não pode. Né? Transforme essa ideia em alguma coisa. Mas a partir do momento que você transforma essa ideia em algo, você pode protegê-la. Né, seja dos seus concorrentes, seja inclusive dos seus próprios colaboradores, para que eles não saiam da empresa. Levem o segredo. E levem o segredo, exato, que é muito comum também, né? A pessoa ficar anos trabalhando, um sócio que está anos trabalhando lá na empresa, de repente sai e leva exatamente o mesmo modelo empresarial, a mesma metodologia, daí, né? Todo know-how, exatamente, tudo aquilo que está por trás do modo como a sua empresa funciona. E isso também é protegido. Claro, a gente não pode proteger necessariamente por um registro, como acontece com uma marca, como acontece com um software, né, com um aplicativo, ou como acontece com uma patente, com um desenho industrial, mas você pode proteger contratualmente para impedir que as suas ideias, aquilo que faz parte do escopo da sua empresa, que é o core da sua empresa, seja levado para fora dela, né? E lá no escritório a gente trabalha muito com isso. Geralmente a pessoa chega procurando uma coisa, a gente tenta entender o negócio da pessoa de fato, como ele funciona, para dar uma solução que muitas vezes, e na maioria das vezes, vai muito além de um registro. Né? Como é que a gente estrutura a sua empresa internamente para garantir que aquilo que você criou seja seu, e continue sendo seu diferencial no mercado, continue sendo não só perante os concorrentes, mas principalmente perante o consumidor. Exato. É uma cultura também, né, que se cria, não é, doutora Andressa? Sim, com certeza. Como que você vai, né, admitir que alguém leve isso para... que é justamente o teu diferencial, né? Que é o que faz ter o teu cliente específico, né? Exatamente. E que vai te tornar único no mercado. Né? Então a gente trabalha bastante com isso. E na maioria das vezes as pessoas só veem isso quando acontece um problema. Né? Não existe, como tu disse, não existe nem faculdade de Direito no Brasil se preocupando com isso, e quem dirá uma pessoa leiga que não entende. Né? E também não é obrigado a entender. Né? Então, geralmente o problema acontece e as pessoas vão atrás, mas, claro, Espero acontecer, digamos assim, né? Não tem algo muito preventivo que se possa fazer a respeito, né? Exatamente. Salvo, né, aquelas empresas que já têm aí, de repente, um conhecimento maior, já passaram por situações assim, que buscam se proteger de forma mais efetiva, digamos, né? E até tem uma equipe como a tua, por exemplo, para poder assessorar e até para combater o mal, né? Digamos assim, antes dele acontecer, né? Antes dele acontecer. Atuar muito mais no preventivo do que no contencioso, né? De ir para uma ação judicial. Mas, claro, o problema não para por isso. Se a gente pensar em direitos autorais, por exemplo, e hoje com o uso da internet, a gente vê bastante problema de violação de direitos autorais por empresas. Por exemplo, uma empresa de turismo que pega foto que está na internet do mesmo, sei lá, tô indo para a Europa, pego uma foto, posto nas redes sociais para mostrar um determinado pacote de turismo, mas essa foto é direito autoral de outra pessoa, né? Não é só porque está na internet que é domínio público, mas pelo contrário. Né? Existe um direito autoral de alguém está protegendo aquilo, e você não pode violar. E se você violar, você vai ter que indenizar a pessoa, né, que é o detentor daquele direito. Então, mesmo nos direitos autorais, a gente vê, principalmente na internet, uma violação muito maior por parte das empresas que não sabem como utilizar. E também do software, né? O software no Brasil, ele software, eu digo, aplicativos no geral, né? Tanto computador, de celular, tudo, eles também são protegidos por direitos autorais. E a gente vê bastante violação, ou até
a falta da proteção. Você está criando com alguém aquilo, você contrata funcionários para fazer um software, de repente o funcionário usa o teu conhecimento para criar um outro software exatamente igual, atuar no mercado, ou vender aquilo para outra empresa, e o valor de mercado da sua empresa, que está inteiro dentro daquele software, se perde. Exatamente. E você fica como? E daí vira aquela tal da concorrência desleal também, né? Que a gente vai entrar justamente nesse aspecto, né? Quando você tem uma situação como essa, né? Pega todo o teu know-how para construir algo, digamos, aperfeiçoado, né? E leva toda a tua técnica embora, e com isso a clientela, porque tem acesso à clientela também. E aí, doutora, nesse ponto, como que dá para fazer para se proteger? Assim, naqueles termos, né, digamos assim, confidencialidade, você não pode levar nada que diga respeito à empresa, algum segredo, para tentar proteger? Sim. E validamente, isso na verdade é válido juridicamente? Sim. Como que a gente consegue fazer? Não, é válido com certeza, e muitas vezes até em contrato de trabalho, ou contrato de prestação de serviço, né, se é um colaborador PJ ou alguma coisa assim, a gente consegue fazer contratualmente protegendo a empresa. Ótimo. E é a melhor maneira de ser feito mesmo. A melhor maneira de ser feito. Tá vendo, né, gente? Por isso que a gente sempre fala, tem que ter alguém capacitado, que conheça realmente a área específica para poder proteger o teu direito, né? Seja você pessoa física, jurídica, o que for. Sempre tem uma proteção aqui nesse direito, né, que é tão importante hoje em dia, que deve ser, então, aí verificado por você para não ter problema, não ter nenhuma surpresinha desagradável no futuro, né, doutora Sim, Andressa? com certeza. Bom, gente, a gente volta aqui ainda com a doutora Andressa. Agora eu vou chamar aí a coluna do doutor Edilson Santos da Rocha e também a coluna de Direito Imobiliário. Depois a gente volta aqui para conversar mais um pouco sobre essa área fascinante do direito. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos, queridos telespectadores. Hoje, em nossa coluna Direito Contratual, aqui pelo programa Direito e Justiça. Vamos falar sobre um tema que afeta o dia a dia de todos nós, os contratos de adesão. Você já deve ter assinado diversos desses ao contratar serviços como telefonia, internet, planos de saúde e até ao fazer um cartão de crédito. Mas você sabe realmente o que está assinando? Vamos descobrir juntos. Para começar, vamos entender o que são contratos de adesão. Esses contratos são aqueles em que uma das partes, geralmente uma empresa, estabelece todas as cláusulas do contrato e a outra parte, o consumidor, apenas aceita ou rejeita o contrato. Em sua totalidade, sem possibilidade de negociar os termos, é o famoso aceite os termos e condições. Alguns exemplos comuns de contrato de adesão incluem contratos de telefonia e internet, planos de saúde, contratos de seguros, contratos de serviços de streaming e cartões de crédito. Esses contratos são muito práticos, mas podem trazer surpresas se não forem bem entendidos. Vamos falar agora sobre algumas das principais cláusulas que você deve ficar de olho ao assinar um contrato de adesão. Fique atento a cláusulas de rescisão para entender as condições e possíveis multas para cancelamento do contrato, cláusulas de reajuste para verificar como e quando os valores podem ser reajustados, cláusulas de exclusão de responsabilidade para entender as limitações da responsabilidade da empresa em certos casos, o prazo do contrato para saber a vigência e condições de renovação automática. Mas não se preocupe, pois a legislação brasileira protege você. O Código de Defesa do Consumidor garante que as cláusulas de um contrato de adesão devem ser claras e compreensíveis. Além disso, qualquer cláusula que cause um desequilíbrio exagerado em desfavor do consumidor pode ser considerada abusiva e, portanto, nula. Antes de assinar um contrato de adesão, aqui estão algumas dicas importantes. Leia atentamente todas as cláusulas e não se deixe levar pela pressa. Pergunte e esclareça dúvidas, pois, se algo não estiver claro, questione antes de assinar. Pesquise a reputação da empresa e veja a opinião de outros consumidores. E guarde uma cópia do contrato para futuras consultas.
Contratos de adesão, portanto, fazem parte da nossa rotina. E apesar de aparente falta de flexibilidade, podemos nos proteger e garantir nossos direitos ao conhecer o bem. Fiquem atentos e sempre busquem informações antes de assinar qualquer documento. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Até a próxima semana e fiquem ligados aqui no nosso programa. Olá, meus queridos amigos e amigas do Direito Imobiliário. Hoje nós voltamos aqui para falar um pouco sobre questões que envolvem dívidas e, sobretudo, aqui também questões que afetam as locações, gente. Nesse caso concreto aqui, a gente analisou e verificou algo muito significativo, especialmente aqui da ótica do direito imobiliário, né? Porque, como a gente fala sempre aqui, a gente quer aproximar você cada vez mais desses conhecimentos, desses assuntos que são tão importantes para o nosso dia a dia. E aqui, gente, o que aconteceu? Nós tivemos, então, uma análise de um processo aqui que realmente resultou na impossibilidade de penhora dos valores dos aluguéis para pagamento da dívida que existia entre a locadora, a proprietária desses imóveis, com o credor. Então, neste caso, mesmo tendo o credor apontado a existência da dívida neste processo de execução, não foi possível penhorar o valor decorrente do recebimento dos aluguéis, justamente porque levou-se em consideração que aqueles valores que não chegavam aí na casa dos R$ 6.912,69, que é o mínimo fixado aí pelo DIEESE, eles não poderiam, então, ser penhorados, porque esta devedora justificou que aquele valor, que aquele ingresso de valores, então, era necessário para suprir aí as despesas básicas dela, ou seja, para manter a sua subsistência. E, nesse sentido, o relator do caso, então, entendeu que, de fato, como este valor não ultrapassava o mínimo estabelecido, não poderia ser penhorado para a finalidade, então, de pagamento daquela dívida. Então, gente, o que a gente quer dizer aqui, né? Que tanto para quem é proprietário, então, locador de imóvel, que tem uma dívida, quanto para o credor, que nós tivemos um entendimento recente neste aspecto, no qual levou-se em consideração que os valores recebidos a título de locação não poderiam ser utilizados para o pagamento desta dívida, ou seja, não poderiam ser penhorados justamente com base no fato de que eles, então, eram ali necessários e indispensáveis para a manutenção da subsistência dessa devedora. Então, gente, quando a gente fala de questão de dívida, etc., cada caso é um caso, né? Aqui a gente exemplifica para que você saiba que, eventualmente, se estiver passando por uma situação assim, tanto você que é o credor da obrigação, quanto você que é o devedor, que existem situações ou casos ou julgados que vão nesta linha que nós estamos trazendo. Mas isso não quer dizer que você, credor, não tenha direito de receber. A única questão que a gente traz à tona é o fato de que, havendo uma situação parecida com essa, que provavelmente, conforme esse precedente, haverá então a aplicação deste entendimento, mas isso também não quer dizer que você não poderá se servir de outros meios, de outras formas, enfim, de buscar o seu crédito de alguma maneira aí, para que possa efetivamente satisfazê-lo, tá certo, gente? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês sobre essa questão envolvendo dívidas e que afeta especialmente o direito imobiliário, eu me despeço na certeza de ter podido aproximá-los um pouco mais dessa área tão importante do direito. Um abraço e até a próxima!
Voltamos então aqui com a doutora Andresa e vamos continuar falando desse assunto aqui, que muitas dúvidas vão surgindo, muitas questões aqui para a gente tentar entender cada vez mais. Doutora, como a propriedade intelectual afeta as nossas vidas, tanto como pessoas quanto como consumidores, né? Porque a gente sabe, a gente tem um ordenamento jurídico todo aí, né, com proteção, direito civil, direito do consumidor, inclusive, né, a própria área, né, a tutela específica, mas como que nos afeta, né, nesse sentido, especificamente, como consumidor e como pessoa física? Bom, como pessoa física, acho que a propriedade intelectual afeta mais a parte de direito autoral, né? Como eu disse, somos todos autores. E hoje em dia, com o uso da internet, qualquer coisa que você posta, é muito fácil você repostar, ou aquilo ser tirado do contexto, ou ser utilizado por outra pessoa de uma forma... O que mais está acontecendo, né, doutora? Muito. Teve, até artista reclamando de uso de paródia, que em tese é livre, em campanha eleitoral, porque não concorda com o modo como aquela obra está sendo utilizada, pelo político X, pela qual a obra está sendo utilizada. Mas isso não afeta só artistas, né, grandes artistas, porque né, qualquer um pode ser um artista ali no meio da internet. Mas afeta diretamente a gente, não só pelo uso da nossa arte, daquilo que a gente coloca na internet, e arte, claro, é um conceito muito subjetivo, né? A arte pela lei, é tudo que você cria. Tudo, absolutamente tudo, né? Seja qualquer rascunho que você faça no papel quando criança, já pode ser considerado arte. Mas aquilo também que a gente consome, como que a gente reposta isso na internet, como é que a gente vai usar músicas, ou conteúdo de terceiros, ou fazer react a conteúdos de terceiro, conteúdos que viralizam, né? Isso tudo tem uma proteção por direitos autorais por trás, que precisa ser verificada, porque além do direito da imagem da pessoa que você vai estar repostando, se houver, né, a imagem sendo utilizada, ou o nome, vai ter também o conteúdo protegido por direitos autorais. Mas indo também para a parte de propriedade intelectual, industrial, que daí vai afetar marcas, patentes, desenho industrial e afins, saindo um pouco dos direitos autorais, a gente tem a questão de como a gente consome os produtos, porque a marca em especial, né, é o modo como você reconhece um produto no mercado. E nem sempre aquele produto que está sendo colocado no mercado é verdadeiro por meio da marca. Né? A gente vê questões muito graves de pirataria que afetam, inclusive, a saúde de pessoas, com medicamentos, que são casos mais graves, né? Ou brinquedos que são colocados para crianças, que são brinquedos piratas, que são produzidos com materiais que muitas vezes são tóxicos, né? E que vão afetar não só a gente, como vai afetar toda a indústria também. E a empresa que coloca tá por em xeque, trás. né, inclusive, né, a própria empresa, né, porque daí não se sabe, até descobrir também, né, dependendo da situação, porque a pessoa que é leiga, muitas vezes, ela não vai saber que aquele brinquedo que ela está comprando para a criança é um brinquedo falsificado, porque de repente está ali com a marca e tudo mais, e o problema, o reflexo que isso vai gerar para a marca também, né, a repercussão negativa, né, se você for ver, se causar um problema, um prejuízo, né, e a marca vai responder de forma indevida, não é? É a reputação dela no mercado, é o nome dela no mercado. Claro, muitas vezes a gente vai ver produtos piratas que são muito na cara que são piratas. Né? Você vai consumir alguma coisa, ela não, isso aqui é claramente falsificado, mas ainda assim eu vou escolher comprar por preço, por sei lá, por X motivos. Mas muitas vezes não. Né, muitas vezes o engodo ali que o falsificador utiliza, ou que a pessoa utiliza, ele é muito sutil. E você não vê o que está acontecendo e você acaba sendo prejudicado também. Então, como você disse, né, existe a questão pessoal, né, existe a questão do consumidor também. O consumidor é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor em relação à marca que a empresa está utilizando também. Porque é o modo como qual a empresa é conhecida no mercado. Se o consumidor não consegue reconhecer aquilo no mercado, ou se ele é levado a erro, induzido a erro, ele também é prejudicado de alguma forma. Então, vocês vejam quanto é perigoso, gente, a depender da situação, aí o dano que pode ser causado, tanto à imagem da empresa, né, que é a fabricante do produto, quanto ao consumidor. A gente tem, como a gente falou aqui, tem o Código de Defesa do Consumidor, que é específico, que tutela os direitos, os interesses, né, está em defesa do consumidor e realmente vai poder ser, então, aí chamado, né, numa situação como essa, para que haja, então, especificamente essa segurança, essa reparação desse prejuízo. Só que já pensou a empresa que também foi lesada ter que reparar um dano que não foi ela a responsável por ter causado?
Ela Que vai ter que, situação, né, doutora? vai ter que comprovar por A mais B que não é ela, né? Aham, Que ela não está envolvida naquilo, que aquilo é uma forma de enganação, de concorrência desleal, de pirataria, aham, para que o nome dela seja tirado da reta. Mas muitas vezes, nisso, a reputação dela já foi. aham, já foi. Né, já foi pro buraco. Sim. E isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. É, A gente então. vê bastante isso. Olha que é uma situação que realmente assim, a gente nunca para muito para pensar sobre, né? Mas você vê a complexidade de uma área como a sua, por exemplo, né? São tantas variáveis, tantas possibilidades de prejuízo e até mesmo, inclusive, é um mercado amplo e fértil para os profissionais poderem trabalhar, não é Com mesmo? certeza. Porque assim, você deve ter uma gama de situações que você enfrenta no teu dia a dia que, né, aquela velha história, o advogado nunca vê tudo, né? Né, mas claro, existem meios de você Uhum. se defender e contornar a situação. Uhum. Mas é uma área muito específica no direito, né? Uhum. São leis muito próprias, normativas muito próprias, não só de legislação mesmo, mas, por exemplo, são normativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é a NPI, que é a autarquia brasileira responsável pelo registro da maior parte da propriedade intelectual, né, no Brasil. E fora também toda a lei de direitos autorais e tudo que é muito específica. Então é uma área muito específica, mas assim, sempre tem como a gente contornar, né? Um bom advogado vai saber resolver o teu problema da melhor forma possível, seja civil ou criminalmente, se for o caso. E por isso que é importante, né, como sempre falo, né, a especialização na área, né, porque hoje o direito, ele se complexizou de tal forma que não dá mais para ser atendido por um clínico geral do direito. Não. Né? A gente sempre fala, né, doutora, é tão importante saber que existem áreas específicas, que tem os profissionais que estão preparados para atender esses casos, que conhecem, até você comentou inicialmente, doutora, até nos bastidores, que é muita normativa internacional, inclusive, né? Sim, qual se serve, das quais, inclusive, se serve a área, né? Que para poder trazer, né, aí a tutela desses interesses tão específicos que são regidos pela área, né, doutora? Então, imagina, se você que é um advogado clínico geral, como que você vai conhecer? Não tem como, não tem como. Não dá, né? né? Você até pode fazer o básico ali, mas na hora do vamos ver mesmo, de uma briga judicial, se você não tiver o conhecimento de fato daquela área específica, não faz, assim como com qualquer outra área, né? A sua área também, direito imobiliário, tem muita coisa que é muito específica da área, ou área tributária, criminal, e dentro do criminal também tem outras áreas, né? Então, realmente, o clínico geral, ele vai te resolver superficialmente, mas... É mais um atendimento, assim, básico, deu problema, não, realmente existe, vai lá, procura um especialista. Exatamente, vai te ajudar no primeiro momento, mas na hora de resolver mesmo, é sempre bom buscar alguém que seja especializado em qualquer área que você esteja precisando. Isso mesmo, né, gente? É por isso que eu falo, né? Não tem como um cardiologista operar o joelho e vice-versa também. Não dá. Então, aqui acontece da mesma forma, né? Então, se precisarem, já sabem com quem vocês podem contar. Aqui, a doutora Andressa Barioni, que é especialista nessa área e que realmente vai poder te dar o atendimento, né, se for o caso, aí diante de uma situação, e especialmente, e a gente sempre pede, né, doutora, preventivamente é o melhor, né? É melhor prevenir do que remediar, né? É mais difícil resolver judicialmente e depois, né, ir para o tribunal do que resolver antes contratualmente ali. Isso mesmo, né? Bom, fica aí nesse bloco, então, a dica para vocês, né? A gente tem que sempre saber que existem profissionais certos para cada área do conhecimento, especialmente no direito, né, o bem da vida que está sendo aqui objeto, né, do cuidado, então ele tem que ser resguardado por um profissional que entenda exatamente o que está fazendo. O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi instituído em 2 de dezembro de 1988, com o propósito em defender a classe de advogadas e de advogados no Estado do Paraná. Deste modo, o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, está situado na grande capital paranaense, em Curitiba. Porém, a sua Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, possui abrangência em toda a base territorial do Estado. O SINAP possui a matrícula sindical homologada no Ministério do Trabalho desde a sua criação para a base territorial. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Advogados possui os planos e cargos e salários para os advogados e as advogadas atuantes no Estado do Paraná. Quer saber mais? Então acesse www.sinapr.org
E saiba mais acessando o menu Convenção Coletiva de Trabalho. Em 9 de agosto de 2024, tomou posse a nova diretoria do SINAP para o quadriênio 2024-2028. Assim, o sindicato possui uma nova gestão atuante entre advogadas e advogados diretores para as advogadas e os advogados do Estado. Agora, você, advogada e advogado, quer saber mais sobre a atuação do SINAP, os projetos e benefícios? Então fale conosco através do WhatsApp pelo número 41996586981 ou então acesse pelo teu celular o QR Code que aparece na tela. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então aqui com o nosso último bloco. Infelizmente, doutora, né? Tão gostoso conversar com você, né? Tô aprendendo um monte aqui hoje, né? A gente fala, até nisso a gente conversou no bloco anterior, né? Por mais que nós sejamos advogadas, né? Cada uma, né, atua numa área diferente. Sim. Eu, né, particularmente aqui, para mim tudo é novo, doutora, entendo o básico do básico aqui e realmente admiro muito a sua área, acho que sim, conhecimento incrível, você, nossa, está transbordando conhecimento aqui para nós hoje, simpatia também. Obrigada. Te agradeço muito por ter vindo, né, porque realmente a gente precisa de profissionais assim para que o nosso público conheça cada vez mais, né. Muita gente às vezes não tem acesso à informação, a boa informação, a qualidade, que a gente sempre preza muito aqui no programa, né, trazer pessoas como você, que realmente tem tanto a contribuir com a nossa sociedade, né, com tanta informação, com tanto brilhantismo. Então, te agradeço muito, você também é professora, né? Sim, obrigada. Então, assim, muita coisa boa para trazer para a gente hoje. Como que você começou a trabalhar com propriedade intelectual? Na verdade, eu fui meio que catapultada para a propriedade intelectual, porque, bom, eu não tive isso na faculdade, né? Em direito empresarial, quando eu estava estudando, eu fiz federal, não tinha cadeira na época de propriedade intelectual, nem acho hoje também não deve ter, né? Não deve ter. Mas eu trabalhava no escritório do professor meu como estagiário. E na época de fazer minha monografia, o meu TCC, eu queria fazer sobre franquias, e ele estava meio estudando sobre função social da marca. Eu falei, por que você não faz TCC, sua monografia sobre isso e tal? Empurrão, né? Não sei o que é, né? Mas vamos lá, função social até a gente estuda, né? Obviamente em direito civil ali, constitucional e tudo, mas né, não na parte de propriedade intelectual. E eu aceitei o desafio e acabei, assim, me apaixonando pela área, né? Entrei por marca. Impulso, né, que te dão, que você vai e olha, me encontrei. Exatamente. Entrei pela marca e acabei caindo no mundo inteiro, que eu acabei me apaixonando. Daí logo depois eu me formava para trabalhar em um outro escritório, de um professor meu também, mas era civil geral, assim, né? Eu brinco que a gente fazia, sei lá, família de manhã, no meio da tarde tá fazendo falência, no final da noite tá fazendo imobiliário. Então foi uma excelente escola, eu aprendi muito, mas não era a área que eu queria trabalhar. Eu fiquei lá 2 anos, daí eu saí, fui para um outro escritório, daí sim, específico em propriedade intelectual. E eu amei, assim, eu me apaixonei, mas também sabia que não ia durar para sempre. Eu queria abrir o meu próprio escritório, queria ter experiência de montar o meu. E daí, em 2015, eu saí desse escritório, eu já estava formada há um tempo. Falei, não, agora eu vou dar a cara a tapa e vamos abrir um escritório. Aí, abri em 2015, em 2016 eu fui para fora para fazer meu primeiro mestrado em propriedade intelectual também, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Fiz na Itália, né? Fiz na Itália, fiz em Turim. E foi uma experiência incrível. Até porque, como a gente tá falando dos bastidores, né, a propriedade intelectual é um ramo muito internacionalizado. Então, toda a lei nacional que a gente tem, não só no Brasil, mas em outros países também, vem de tratados internacionais. Então, se você não entendeu o tratado internacional, não entendeu a racionalidade por trás daquilo, você não vai entender a lei nacional. Né? Então, ter feito o mestrado lá fora me ajudou muito. Aí eu voltei pra cá, minha então sócia resolveu sair da sociedade, fiquei meio, e agora, né? O que eu faço? Mas aí encontrei o meu outro sócio, que eu já tinha feito uma pós-graduação em TI também com ele, e a gente resolveu seguir juntos e fazer o escritório, e daí nasceu a B&D de Advocacia, que hoje depois acabou se transformando, a gente tem uma outra sócia também, que já tinha sido sócia desse meu sócio em outro escritório. Ela entrou em 2019 e em 2023 a gente mudou a marca e nasceu a
a FBC Consultoria Jurídica. Nossa, que bacana, né, doutora? Você Sim. vê como a vida vai levando a gente para o caminho que a gente deve seguir mesmo, Sim, né? exatamente. E no direito é muito complicado, porque quando a gente está na faculdade, a gente tem um dilema tão grande, né? Primeiro que a gente nunca sabe exatamente, né? Claro, tem algumas exceções, né? Que vocacionado para advocacia, para magistratura, para promotoria. Mas muitas vezes a pessoa está lá e não sabe o que vai fazer, né? Não sabe para qual área vai, né? Qual a profissão jurídica que vai efetivamente exercer. E daí tem depois a questão da própria advocacia. Você é vocacionado para advocacia, mas qual é a área? Qual é a área, exatamente, porque é um universo, né? Um universo. Você pensa, meu Deus, né? Aquela história, né? Você se apaixona pelo direito criminal, né? Começa por ali, né? Como namora com o civil, não sei o quê. Aí no final você se encontra, né? Tipo, não, é isso aqui que eu quero. Então é tão bacana porque é um caminho, né? Toda uma trajetória que você tem ali de conhecimentos, de saberes, né? De interação com outras áreas, com inúmeras pessoas que daí te moldam também. E você, opa, não, isso aqui eu gostei, isso aqui faz sentido para mim, né? Exatamente. Até você, não, é isso aqui, assim, se encontra e vai, né? E é legal quando você chega nesse ponto da tua vida, né? Que você já passou por várias experiências, né? Já se moldou, já entendeu como é que funciona, tem conhecimento e vai em busca do que é seu, do seu sonho, né? Exato. Chega nesse ponto da vida, é muito bacana, né? É muito gostoso, tanto que eu gostei tanto da área que fiz o mestrado, cheguei no Brasil, daí abri um outro mestrado na Federal aqui também de IPI, eu falei, não, vamos tentar, daí tentamos eu e meu sócio, a gente passou, então engatamos um no outro, assim, foi, nossa, uma experiência muito bacana. Legal. E é legal porque no escritório, minha sócia acaba atuando mais com direito empresarial, tributário e penal econômico, que também, de certa forma, entra na propriedade intelectual. Sim, eu acabo atuando mais com a parte de propriedade industrial, que pega a parte mais de marca, patente, desenho industrial e software, e meu sócio atua muito mais com a área de direitos autorais. Então, a gente se complementa muito bem. Era isso até que eu ia perguntar, se vocês também trabalham com direitos autorais, que a gente comentou muito nos blocos anteriores, né, que são, nossa, hoje em dia tá aí, a gente vendo toda hora problema com direito autoral, e isso que eu queria saber, se vocês também têm esse viés no escritório, que também está abarcado pelo trabalho de vocês, então... Sim, a parte de direitos autorais também, até assim, é interessante porque nem todo escritório de propriedade intelectual faz área de direitos autorais. A gente, inclusive, trabalha com parceria com outros escritórios de propriedade intelectual para fazer a área de direitos autorais deles, porque essa parte eles não fazem porque é realmente muito específico. Então, a gente trabalha com a parte de direitos autorais e direito de entretenimento, que daí vai abarcar mais a indústria mesmo de entretenimento, né? Então, a indústria da música, a indústria de televisão, a indústria de produção. Que também é bem específico também. É bem específico. Essa parte, o meu sócio atuou muito mais do que eu, então ele saberia falar muito mais do que eu sobre isso. Mas a gente atua também, pega os dois vieses ali da propriedade, dois viés maiores, né, da propriedade intelectual dentro do escritório. Então, que bacana, então, né, na verdade, aí a gente está falando de um escritório completo, né? Sim, na parte de TI, sim. Né, nessa parte, isso é bacana, né, porque às vezes a gente vê dentro do segmento, né, a pessoa realmente se especializa num determinado ponto, né, até mesmo na própria, sei lá, imobiliário, vamos dar um exemplo aqui, né, tem pessoas que só fazem direito condominial, por exemplo, né, então acontece, gente, mas aqui é legal ver um profissional completo, ele, né, trabalha e realmente está ali transitando em todos os aspectos que dizem respeito a essa grande área, né, a gente pode abarcar daí o direito autoral, enfim, né, a propriedade intelectual que está abrangendo todo esse, né, orbitando aí, né, em torno de tudo, né, mas que bacana, doutora. Bom, eu te agradeço muitíssimo mais uma vez. Imagina. E, assim, gostaria muito que você voltasse. Inclusive, dá para trazer o seu sócio também. Né, eu provavelmente iria falar coisas sobre outra parte dessa área que eu não entendo tanto. E eu agradeço imensamente o convite também. Foi um prazer estar aqui com você conversando hoje. Não, imagina. E você grávida também, né? Nossa, Sim. Que alegria, né? De 7 meses já. Né, doutora? Desejo que você tenha, assim, uma ótima hora. Que Obrigada. venha... Um menino ou uma menina? É uma menina. Ai, uma menininha, que linda, que maravilha. Mais 2 meses, então, no máximo, tá aí. 2 meses e meio, 3 ali, tá chegando. Tá chegandinho, né? Que maravilha, né? Que, olha, que Deus abençoe muito né, a sua vida, da sua princesinha, que venha com muita luz, com muita alegria, com muita saúde, traga ainda mais alegrias, né, para você.
e que você seja muito feliz, tanto, né, na sua vida agora de mãe, né, Sim. que já tá nascendo uma mãe, né, como dizem, né, Tá. e na sua profissão, que você é uma profissional incrível, uma pessoa maravilhosa, desejo, assim, todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigada, Débora, obrigada de coração. Obrigada de novo pelo convite. E volte sempre que quiser. Obrigada. Bom, meu querido público, eu me despeço, eu e Bonifácio, porque ele está um pouco nervoso hoje, inclusive, ele está querendo petisco, não é, Bonifácio? Mas eu prometi a ele que ele só iria ganhar depois dele finalizar o trabalho dele aqui no programa, mas depois ele ganha o petisco dele, né? Enquanto isso, nós estamos nos despedindo aqui do nosso público, porque a gente sempre tem que agradecer o carinho de todos vocês por nos acompanharem aqui, pela audiência, por estarem acreditando também nesse grande projeto que é o Direito e Justiça, que leva cada vez mais informação de qualidade, conhecimento, pessoas incríveis e grandes referências aqui das suas áreas para que você conheça cada vez mais. Gente, foi uma honra, uma alegria estar aqui com você hoje. Fica conosco aí. Se quem não conseguir assistir hoje, tem mais amanhã. Não perde, porque nós vamos ter as nossas reprises aí durante a semana. Então, gente, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.